Seja bem-vindo ao mundo da fantasia! E comece a brincadeira! Atenção, duelistas! Carlton hoje na área com mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô aqui trazendo o meu deck. Foi o deck aí que eu usei no vídeo contra o Zé. Faz um bom tempo aí que o vídeo foi lançado, então eu dei uma modificada aí no deck. Não querendo me achar, mas eu já fiquei em segundo lugar com esse deck, em primeiro e em terceiro. Eu não sei porque eu não falei na ordem, mas tudo bem. E também já fiquei em último. Mas, enfim. A primeira coisa aí que vocês vão notar é que o meu deck mal tem monstro, eu acho que tem 7, mas o deck funciona, por mais que não tenha. Bom, enfim. Indo aqui pro deck, eu uso um Cyber Dragon. Ele tem 2 de 100 de ataque, você dá Special dele quando você não controla nenhum monstro e o oponente controla um. Ele bate direto, como todos os monstros Toon. Eu tenho eu tenho 2 forças de ataque Goblin. Ela tem 2.300 de ataque, ela bate direto e quando ela bate ela vai para modo de defesa. E ela não pode ser mudada no seu próximo turno. Mesmo assim é uma carta muito interessante, ela tem um ataque elevado, level 4. E se o seu oponente tem muitos monstros fortes, ele vai para modo de defesa, então é uma coisa bem interessante. Eu tenho uma Sereia Toon. Eu não acho ela muito interessante, porém eu gosto de dar special dela ali no meu campo e ficar usando ela ali mais como um escudo do que outra coisa. Eu tenho 3 Gemini Wealth Toon. Pra mim essa carta aqui é a moral do meu deck. Quando ela tem 1900 de ataque, bate direto como todos os outros. E o efeito dela é o seguinte: quando ela inflige danos pontos de vida do oponente, o oponente descarta uma carta aleatória da mão. Então, sinceramente, essa carta aqui pra mim é o coração do deck. Bom, uma carta que não é Toon, mas eu uso, é a Esfera do Ra. Sinceramente, pra mim é uma carta muito necessária. Ela já me salvou diversas vezes mesmo. O efeito dela é o seguinte: você pode tributar, aliás, tem que tributar 3 monstros do campo do oponente. Você dá special dela no campo do oponente. E quando você faz isso, no final do próximo turno do oponente, aliás, você passa, o turno do oponente, no final do turno dele, ela vai pro seu campo. E quando ela tá ali, ela não pode ser alvo de ataques, não pode ser alvo de efeitos, então ela fica ali com um escudo muito, muito bom, protegendo seus pontos de vida diversas vezes. O preço dela aumentou, acho que agora ela tá uns R$90, mas enfim, quando eu peguei ela por 30 ou 20 reais, não lembro muito bem, mas enfim. Outra carta essencial aqui pro deck é o Reino Toon. Eu consegui fazer a proeza de conseguir 2 em japonês. Eu peguei ele por R$3, sendo que em português ou em inglês, se eu não me engano, ela custa R$100, mas enfim. O efeito dela é o seguinte: para ativar ela, vocês têm que banir 3 cartas do topo do deck de vocês. Os seus monstros Toon não podem ser alvos de efeitos. Eles, sempre que seriam para ser destruídos em batalha ou por efeito, vocês simplesmente banem uma carta do topo do deck e negam a destruição. Então, seus monstros Toon ali ficam invencíveis praticamente enquanto você tiver o campo, né? Bom, eu uso 3 potes da dualidade. Eu acho essencial. Primeiro porque eu não tenho, como vocês perceberam, eu tenho poucos monstros, então eu uso isso aqui para buscar a carta. Vocês revelam 3 cartas do top deck, depois pegam uma, depois não podem dar special. Já é uma carta clássica, creio eu que a maioria sabe o efeito dela. Eu também uso 3 dessa daqui. Eu não vou falar o nome porque com certeza caiu uma ali, mas não tem problema, depois eu pego. Porque o nome dela provavelmente eu vou me babacar falando, então eu não vou falar. Mas o efeito dela é o seguinte: vocês podem adicionar uma carta do deck que tem o nome Toon e adicionar pra mão. É uma carta sinceramente essencial. Se bem que é meio foda, porque quando você joga contra Masked, o cara provavelmente vai invocar aquele Masked Hero Lão, sei lá, que quando você adiciona uma carta do deck pra mão, você tem que banir uma carta aleatória da mão, então acaba sendo uma faca de 2 gumes. E porra, como tem Hero, né? Mas enfim, eu também utilizo 3 mão cômicas. Eu acho essa carta aqui essencial, e se não é essencial, é engraçada, porque você é um equipamento que você controla um monstro do oponente e ele vira um monstro Toon. Então você pode aproveitar aí o efeito do Reino Toon. Então é muito, muito interessante. E eu também utilizo 3 Terraforming.
é essencial para pegar aqui o campo. Vocês também podem pegar o campo, como o nome dele é Reino Toon, vocês podem utilizar aquela spell que vocês buscam uma carta Toon, aquela ali que eu tinha acabado de explicar. Eu também utilizo essas duas cartas aqui que não são muito conhecidas, mas para quem tem deck Toon provavelmente conhece. A primeira é a Magic Reflector. Vocês podem selecionar uma mágica do campo, botam um contador e essa mágica não pode ser... Aliás, quando ela seria para ser destruída, vocês removem esse contador que vocês colocaram e ela não é destruída. Então é uma coisa que salva o campo. Outra spell que eu utilizo, que é uma mágica contínua, é essa Field Barrier. O efeito dela eu acho mais interessante que a outra, que é o seguinte. Vocês selecionam... Aliás, vocês ativam ela. Os campos de ambos os jogadores não podem ser destruídos, porém ela tem um efeito adicional que eu acho muito interessante. Nenhum duelista pode ativar mais nenhum campo. Então, o seu oponente não vai poder ativar um campo caso ele utilize. Eu acho, sinceramente, um efeito muito interessante, então eu uso duas dela. Bom, indo aqui para mais uma, que eu acho uma das cartas mais engraçadas, é o Sósia. Ela aí é uma carta que você pode selecionar um monstro do cemitério do oponente e você invoca para o seu campo, ou uma mágica ou armadilha do cemitério dele e bota na sua zona de mágica sem uma armadilha, se eu não me engano. Então, ou seja, o cemitério do seu oponente vira seu e é muito boa. Além de você pegar uma carta do cemitério do oponente, você tira dele poder ter uma carta para ele utilizar. Eu acho uma carta, sinceramente, muito engraçada, muito interessante e adoro a arte dela. Bom, eu também uso uma prisão, uma Dimensional Fissure. Ela remove os monstros que seriam mandados para o cemitério. Eu acho muito, muito boa. Contera vários decks. Vocês não vão utilizar cemitério nesse deck, a não ser que seja do oponente, pelo Sósia. Mas, enfim. Bom, eu também utilizo duas maletas Toon. O ponto fraco do meu deck, pelo menos na minha visão, são efeitos de monstro. Geralmente os monstros, eles fazem muitas coisas e principalmente devolver como a porra do Castel faz direito. Cara, coisa que você vai se irritar muito usando um deck Toon é Castel. O bicho pega 2 level 4, faz um Castel da extra deck, devolve o teu reino Toon pra mão, pum, acabou. Aliás, manda pro deck, na verdade. Então vocês utilizam duas maletas Toon. Eu tenho muita armadilha aqui para impedir invocação de monstro, porque eu gosto de ter controle no campo. Na minha visão, um deck que é bom é um deck que tem controle. Eu gostava muito disso no Shadow, por exemplo. Shadow era uma praga, mas o Shadow controlava o campo, cara. O oponente não fazia muita coisa. Enfim, na minha opinião, um deck bom em Yu-Gi-Oh! É um deck que tem possibilidades, que tu consegue fazer muitas coisas. Não um deck que é focado em uma coisa só. Mas, enfim. Quando você controla um monstro Toon, quando o oponente invoca um ou mais monstros, você pode mandar todos esses monstros pro deck, se eu não me engano. Só deixa eu dar uma lida aqui. Você embaralha esses monstros que foram invocados por invocação normal ou especial no deck do oponente. Bom, eu também utilizo aqui Perder um Turno. Eu uso duas. Eu acho uma carta essencial pro deck, além de eu gostar muito da arte. Quando qualquer duelista invoca um monstro por invocação especial, esse monstro tem os efeitos negados e é passado para modo de defesa. Bom, vocês vão observar aqui que às vezes eu invoco monstros por invocação especial como são monstros Toon, eles não... eu esqueci de comentar isso, aliás. Mas os monstros Toon, no geral, não atacam quando são invocados. E, bom, isso aqui iguala as coisas. Porque como meus monstros não podem atacar no turno que são invocados, tanto faz eles passarem para modo de defesa e terem efeito negado. Porque, bom, eu não vou atacar de qualquer jeito. Agora já o oponente sim. O oponente sim que vai sair prejudicado. Eu acho uma armadilha super interessante. E, bom, eu também uso um aviso solene. Eu uso um buraco armadilha pesadelo, que quando um monstro que foi invocado por invocação especial, que nesse turno ativa um efeito, você pode negar o efeito e destruir. Então eu acho uma carta bem interessante, como eu falei, para controlar. Eu uso um tributo torreterial para destruir todos os monstros. E como o Reino Toon não deixa os meus monstros ser destruídos, geralmente é só o do oponente. Eu uso um buraco armadilha espaço-tempo para negar a invocação, uma torreta especial para negar a invocação, uma cólera divina para negar efeito e destruir monstro.
pra vocês verem como eu tô falando, eu gosto de controlar o campo. Eu uso uma Dark Bride, eu acho uma carta interessante pra salvar o meu reino turno ou pra simplesmente negar uma carta do oponente. Utilizo uma Mind Crush, acho uma carta essencial pro deck. Geralmente o oponente fica super feliz quando adiciona uma carta pra mão, alguma coisa assim. Você usa uma Mind Crush, ou mesmo pra ver a mão do oponente, pra ver se ele tem um Twin Twist ou um Tufão Místico. Eu uso esse prisioneiro habilidoso, que esse sim eu vou explicar o efeito, porque provavelmente muita gente não sabe. O efeito dessa carta é o seguinte: você ativa ela, escolhe uma carta no seu campo e essa carta não pode ser afetada por efeitos de monstros do oponente. E geralmente eu uso no meu Reino Tool. É uma carta super interessante para utilizar e além disso você pode banir ela do cemitério e usar o efeito outra vez. Então é uma carta muito, muito interessante. Eu sinceramente amo essa carta. Já me salvou várias vezes, por mais que não pareça. E eu utilizo 3 Máscaras Toon. O efeito dela é o seguinte: se você controlar um mundo Toon, você pode selecionar um monstro do oponente e você invoca um monstro do seu deck ou mão que tenha um nível ou rank menor ou igual do monstro que você selecionou. É por isso que eu falo, às vezes eu dou Special nos meus monstros Toon. Bom, como vocês podem ver, eu tenho pouco monstro e muita gente aí provavelmente vai comentar: ah, por que você não usa o Red Eyes Toon? Ou por que você não usa o Mago Negro Toon? Ou a Engrenagem Antiga Toon para combar os 3? Ou a Pedra? A Pedra do Red Eyes eu me refiro. Bom, eu não gosto muito de usar porque eu acho o seguinte: você vai invocar você vai invocar ali um monstro suficiente para dar um OTK no oponente, porém, todos esses monstros não vão poder atacar no turno que são invocados e se seu oponente chegar e destruir o teu reino Toon ali, você tá ferrado. Você queimou toda a sua mão para fazer um combo bonito que vai ser simplesmente destruído. Não acho viável, principalmente para ir para campeonato. Mas, enfim. Eu uso aqui como side deck, eu uso um Blender Notável Toon. Bom, dificilmente eu vou invocar ele tributando, né? Geralmente eu invoco ele com a Máscara Toon. E dificilmente eu utilizo ele também. Porque só utilizo ele mesmo se o deck do oponente for focado em dragão. Porque se for focado em dragão, esse lindo bichinho aqui entra com muitos pontos de ataque. Muitos mesmo, vai para mais de 5.000, ainda mais que decks hoje em dia, principalmente Felgrand, adoram ficar mandando monstro pro cemitério. Então isso aqui entra com 6k, 5k. Nossa, dá pra destruir o oponente bonito. Eu uso uma reversão Toon. Geralmente quando eu uso a reversão Toon, eu utilizo o Blender Notável para destruir o oponente no mesmo turno. Pra quem não sabe o efeito dela, você seleciona um monstro Toon e ele bate 2 vezes. Ou utilizo isso aqui com a mão cômica. Eu uso um pote da dicotomia. O efeito dela é o seguinte: você seleciona 3 monstros de tipos diferentes, embaralha eles no deck e compra 2 cartas. O mais interessante daqui pra mim, além de comprar 2 cartas, é embaralhar 3 monstros. Por quê? Porque, como vocês notaram, eu tenho poucos monstros. Então, vamos supor, se o oponente tem ali um deck que chega a destruir meu reino Toon por mais de tudo que eu tenho pra proteger, ou dê um jeito de destruir, eu utilizo isso aqui pra pegar meus monstros de volta. E, bom, eu também tenho aqui uma de Miss of the Land. Essa aqui é uma carta super desconhecida, mas eu adoro o efeito dela. O efeito dela é o seguinte: eu não lembro se é quando qualquer duelista dá, eu acho que é só quando o oponente dá. Não, é quando o oponente dá. Quando o oponente usa uma invocação especial, você pode selecionar um campo do seu deck e invocar no campo de zona de campos. Eu acho uma carta muito interessante porque, porra, hoje em dia quem é que não dá Special, né? Pelo amor de Deus. Então, tipo, é como se fosse uma Terraform, só que tu já chega usando. É uma carta bem interessante. Mas, enfim. Bom, foi isso, galera. Esse foi o meu deck Toon. Eu já quero esclarecer uma dúvida aí. Muita gente me pede a build dos decks, porém eu não gosto de passar. Só passei dessa em essencial porque é meu deck, eu até quero que vocês conheçam ele. Mas eu não gosto de passar porque eu odeio copiar e colar no Yu-Gi-Oh! Acho que cada um tem que fazer o seu próprio deck. E, bom, outra coisa aí que eu quero esclarecer é: ali no Duel Links, eu tô desafiando o pessoal porque eu fiz aquela proposta, né, de que quem ganhasse de mim ia ganhar o Mago Negro. Eu juro que eu tô duelando com o pessoal, mas eu não tô querendo me achar, mas até agora ninguém ganhou de mim. Mas aí, pra quem não sabe, a proposta era a seguinte: quem ganhasse de mim no Duel Links, estaria ganhando aí um Mago Negro. E se quisesse aí eu postava uma fotinho da pessoa, mas enfim.
Bom, eu acho que foi isso, galera. Esse aí foi o primeiro vídeo que eu tô aí mostrando meu rosto. Eu aqui, toda a equipe técnica do canal do Word, que sou eu e a minha namorada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, galera. Bons duelos.